Bem, bom dia, maltinha. Bom dia, está tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Bem, para começar aqui o episódio desta semana, quero-vos deixar já aqui uma pergunta para vos deixar a pensar. Imaginem um homem sentado no sofá, a usar um comando para fechar os stores, a utilizar uma aplicação para pedir comida para não ter que cozinhar, uma aplicação tipo Uber Eats, e depois ainda paga 60 euros por mês para ir a um ginásio levantar pesos que não servem para nada, ou até para correr numa passadeira que não sai do sítio. Porque é que a nossa vida se tornou num ciclo de evitar o esforço real para depois termos que o fabricar artificialmente? O episódio desta semana, o tema central será a vida sem fricção e porque é que as facilidades do mundo moderno nos estão a matar. E passando já diretamente para o segmento fixo do nosso podcast, quero que vocês me digam as vitórias, as derrotas e as aprendizagens desta semana. Bem, posso ser eu a começar. Portanto, esta semana consegui finalmente concluir o curso que estava a fazer do Web Development. Portanto, esta semana as minhas aprendizagens seriam todas voltadas à programação. Não quero ser específico, portanto não vou estar aqui a alongar muito. Eh, de resto tenho mantido consistência. Houve um dia que procrastinei um bocadinho. Acabei por me levantar sempre um bocado mais tarde e depois acabou por afetar o resto das tarefas do dia a dia. Mas como já dizia os livros dos hábitos atómicos, nunca fazer isso duas vezes. Portanto, no dia a seguir é logo fixe. Então, yeah, é isso, do meu lado. Muito bem. Pá, do meu lado tem sido uma semana interessante até. Já vou ao meio do livro dos hábitos atómicos, tenho conseguido ler pouco a pouco. Uma das vitórias que eu consideraria esta semana foi uma conversa que eu tive com os meus pais, algo mais pessoal, motivada também pelo livro dos hábitos atómicos, em que eu consegui fazer com que os meus pais meio que criassem um hábito saudável, ou começassem agora a tentar criar um hábito saudável. Ou seja, eu expliquei-lhes o que é que o livro me ensinou e eles viram que fazia sentido, e então estou a tentar introduzir certas coisas na vida deles de forma a mudar certos hábitos que eles achavam menos saudáveis e passar assim a ter uma vida melhor. Em termos de aspectos a melhorar ou de entraves, uh, não sei se pode considerar bem entraves, mas esta semana tive vários trabalhos da faculdade, o que me dificultou um bocadinho o avanço no curso de Java que eu estava a fazer. Ou seja, tive de dedicar mais tempo à faculdade. E agora de aprendizagens, por acaso tenho uma cena interessante que aprendi em arquitetura de computadores, para vos dizer. Aprendi o que é uma. Ou seja, existem vários tipos de memória, não é? Existe memória RAM, memória ROM, e havia umas memórias que eram ROMs. Qual é a diferença de uma memória RAM para uma ROM? É que uma RAM é a Random Access Memory e uma ROM é uma Read-Only Memory. E porquê é que isso se chama ROM? Porque uma pessoa, quando programa uma ROM, o conteúdo da ROM já não é programável, ou seja, não podes alterar o conteúdo da ROM, estão a ver? Aquele conteúdo está lá e vai ser sempre aquele, não se pode alterar o que está lá. Imagina que vocês tinham uma ROM com uma música. A música não podia sair dali e vocês não podiam colocar mais nada na ROM. E antigamente existiam umas ROMs que eram programadas eletronicamente, em que basicamente como é que aquilo se programava? Foi uma ROM mais avançada do que a ROM original, em que permitia ao utilizador programá-la uma vez. E como é que aquilo funcionava? Tinha, por exemplo, um código binário tudo a uns, e o conteúdo era alterado por choques elétricos, ou seja, eles queimavam o, o bit, vá, e passavam-no a zero, e depois aquilo ficava um código que era o conteúdo da ROM, basicamente, porque aquilo, a ROM, tudo o que seja memória, tudo o que seja coisas em computadores, é tudo uns e zeros. E se tu tiveres uma coisa que é tudo a uns e depois deres choques elétricos e queimares o fusível e passares certos uns a zeros, alteras o conteúdo. Mas pronto, também só podes fazer isso uma vez. Mas pronto, foi as ROMs que foram criadas. Era essa a história que eu queria dizer. Pronto, passo-te a ti, Gui. Já me alonguei. Bem, eu esta semana também não vou mentir, foi uma semana diferente. Fiz parte de um BIP, um Blending Intensive Program, com estudantes do leste europeu. Aprendi cenas bastante fixe. Essencialmente, aprendi a fazer landing pages, desenvolvemos alguns projetos que podem vir a sair num livro de algumas investigações que nós fizemos.
aprendi a trabalhar com uma plataforma que é o Egoi, também aprendi a utilizar o Cloud Code diretamente no nosso computador, através do CMD, para conseguir acessar diretamente certos fecheiros, como um género de um assistente virtual. Foi uma experiência interessante, mas muito cansativa no sentido que acordava muito cedo, deitava muito tarde e isso acabou por afetar a minha rotina. Só consegui ir 2 vezes ao ginásio esta semana. E uma das vezes que fui, parecia que o meu coração me ia saltar de para fora, porque dormi 3 horas e estava a fazer um treino de costas, tinha os batimentos cardíacos a 180 e estava mesmo cansado. Por acaso foi uma semana trabalhosa. Mas sim, ao mesmo tempo foi gratificante todo o processo e chegar ao fim desta semana, sem dúvida foi algo bom. A nível de aprendizagens, como já disse, aprendi a utilizar uma plataforma do Egoi, por causa das landing pages, automações, mensagens, newsletters, e afins. E acho que foi um bocado isso. Agora quero ver se agora nas férias volto um pouco à rotina, que é mesmo para voltar a entrar no caminho certo, não é? Não devemos falhar 2 dias seguidos, mas eu por acaso falhei mais. Ah, é isso. Passando agora já aqui para a primeira pergunta que eu vos quero fazer é: o que é a fricção e porque é que precisamos dela? O que é que Hum, ok. Sinceramente, eu acho que isso é uma pergunta um bocado complexa, não é? Mas pá, se nós retrocedermos na história dos seres humanos, pá, milhares de anos, tudo aquilo que nós fazíamos tinha fricção. Por exemplo, uma pessoa queria comer, tinha de caçar. Isso envolve fricção, porque pá, não é fácil, não é? Tinhas de caçar e pá, não é fácil. Se tu querias ir a algum lado, terias de ir a andar, não é? Não havia carros, não havia nada. Queres ir ver alguém, tens de ir a andar, envolve esforço, envolve tudo. E o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, tudo aquilo que tu queres fazer meio que não tem fricção nenhuma. Ou seja, por exemplo, as pessoas antigamente querias construir um prédio, tu tinhas de pensar em vetores de força para conseguir transportar toneladas e toneladas de peso verticalmente, não é? Não podias simplesmente pegar numa grua, a grua também é um vetor de força e faz isso tudo, mas é muito mais automático, muito mais automatizado do que um processo em que tu tens de estar ali a puxar cordas e etc. Não é? Mas pronto, as coisas hoje em dia estão tão facilitadas que os seres humanos basicamente deixaram de sequer pensar quando fazem as coisas. Por exemplo, tu hoje em dia pensas, vou ao ginásio, chegas, entras no carro, metes no Waze ou num GPS qualquer, vais até ao ginásio, estás-te a marimbar, nem sequer pensas no caminho, porque tens um assistente que te leva lá pelo melhor caminho, pelo melhor trânsito. Ou seja, isto é tudo, tem tudo a ver com isso, não é? E aqui a ironia é que, por exemplo, quando tu há bocado estavas a dizer que nós pagamos 60 € para ir andar numa passadeira no ginásio, a ironia é, tu estás a pagar 60 € quando foste de carro até ao ginásio, estás a ver? Enquanto podias ter ido a correr. Que é do E tipo, e então tu estás a tu pagar deste um 60 exemplo, pau. por acaso, que eu até quero fazer uma referência, talvez a algo que vá fugir um bocado disto, mas tu falaste, por exemplo, queres ir ter com alguém, pegas e vais de carro, não tens que ir a andar. E o facto de Yeah. também nós termos, tipo, um acesso tão fácil a falarmos uns com os outros e às vezes a estarmos à distância de um clique, será que isso também não nos torna muito menos, e tipo, damos muito menos valor às relações que temos, não é? Tipo, porque acabamos por. Imagina, estamos acessíveis a qualquer momento, onde quer que estejamos, que acabamos por não dar tanto valor às vezes às pessoas ou as cenas serem muito mais. Pá, não sei, agora por acaso fiquei a pensar nisto e Imagina, realmente é. isso até poderia ser real, mas por exemplo, eu dou o exemplo do nosso caso, porque é o exemplo que eu tenho mais à mão. Por exemplo, se calhar se não houvesse estas plataformas, por exemplo, o Discord ou pá, redes sociais, whatever, se calhar nós já nem éramos amigos, estás a ver? Imagina, a distância é tão. Eu ia-te ver o quê? 3 vezes por ano, estás a ver? E imagina, querendo ou não, se calhar se nós não falássemos regularmente, as nossas vidas teriam seguido tipo caminhos completamente opostos. Por exemplo, tu se calhar não.
eu se calhar não ia ter estes hábitos que tenho agora, se calhar iria estar numa posição com a qual tu não te identificavas, estás a perceber? Se calhar tu também não te ias identificar com as posições que eu tomo agora. Ou seja, o facto de estas aplicações e estes facilitismos ah, nos aproximarem faz com que nós consigamos aprender uns com os outros mais facilmente, acompanhar o crescimento pessoal de cada um, estás a perceber? E muitas das vezes o acompanharmos o crescimento pessoal de uns dos outros faz com que a gente cresça em direções tipo parecidas, estás a perceber? E não opostas, que é o que iria acontecer caso nós não partilhássemos as coisas diariamente e pá, se calhar tu Ó, imagina, com certeza que eu já ouvi certas coisas vindas da tua boca que eu não iria ter acesso se não fosses tu a dizer-me, estás a perceber? E isso fez-me ter perspectivas diferentes em certos assuntos que eu agora tenho. Sim, sim, Portanto, epá, eu falo pá, mais numa de epá, eu acho que a nossa relação aqui é um pouco um caveat, um à parte talvez, mas vamos dar se calhar o exemplo daqueles de amigos de ocasião, não é de ocasião porque parece muito mal da minha parte dizer isto, mas aqueles amigos que é mesmo de companhia, não é? Aqueles amigos com que tu estás e tipo, falas mesmo. O facto de estarmos, epá, tão frequentemente ou conseguirmos falar a qualquer momento, eu acho que essas pessoas acabam por, ou acabamos por tomar como garantido essas pessoas na nossa vida, enquanto que as cenas não são assim. Mas sim, compreendo exatamente o teu ponto, porque epá, realmente essas coisas, remover esta fricção que existia, veio, veio claramente beneficiar-nos, a nós e a muitas outras pessoas, não é? Se calhar o Gonçalo, que por exemplo de antes não se encontrava tanto connosco, ou não vinha aqui tanto, também não teria tido tanto contacto contigo, não é? E comigo, o que também se exato, calhar É um pau de tornaria a dois nossa bicos. relação mais fraca. Isto é um pau de dois bicos, no fundo. eu Porque acho que se é nós. tipo só é um pau de dois bicos se tu deixares. Eu acho que a cena é essa. Imaginem, por exemplo, Acho que não. eu acho que os tempos de Covid, eu acho que os tempos de Covid foi tipo um dos sítios onde eu criei melhores memórias. E foi tudo através de aplicações, estás a ver? Mas também tiveste Tipo, muita parte do tempo em que tivemos todos presencialmente. sim, também, eu não estou a dizer que não, mas por exemplo, eu lembro-me de ficar aqui, pá, na altura eu fazia estas coisas, era um miúdo, de ficarmos aqui tipo a jogar Among Us, pá, e 10 pessoas no Discord e tipo era bué da bacana. Pá, não. Mas por um lado chegaste a uma altura em que ficaste tipo, eu tenho que sair de casa. Imagina, toda a gente ficou, Pronto. eu não estou a dizer que não, mas imagina, eu não deixei de ligar às minhas amizades por causa disto. Aliás, eu acho que fortaleci certas amizades por causa destes facilitismos. É o que eu estou a dizer. Imagina, alguma vez eu na vida, isto é um tema tipo um bocado, pá, difícil, mas é, por exemplo, alguma vez na vida ia ser amigo do irmão do Gui, se não fosse o Discord. Maybe Pá, not. yeah, provavelmente não, e depois também não ias ter. É tipo, elas de ligação acabam por levar pessoas, se calhar, não é de opostos, mas é tipo de sítios da vida e epá, de sítios também geográficos completamente opostos a estarem mais próximas. Yeah. Hum, mas agora, já que estamos aqui e também estamos a falar disto, queria-vos também perguntar. hum, Qual é que foi a última cena que vocês fizeram que foi simplesmente desnecessariamente difícil só para tipo provarem que vocês conseguiam fazer isso? Dá-lhe, Eu por Gonçalo. acaso tenho uma, se quiserem eu posso começar. Mano, já, Dá-lhe, dá-lhe, força, vai, força começa. nisso, força nisso. Imagina, eu houve uma vez que há uns tempos que fui viajar e tipo, eu na minha cena, tipo, eu sei me orientar, eu sei isto, tipo, eu não preciso de telemóvel. Eu vou e tipo, falar com os estrangeiros, então onde é que é isto? E tipo, "Oh, Google, eu não, onde é que é? Tipo, tipo, a tentar orientar-me tipo, à antiga. Ok, não estava a ler um mapa, mas tipo, olhar para os sinais e tipo, isto é aqui, tipo, porque eu sei, mas é nesta direção. Tipo, epá, já foi bem estranho, porque tipo, estás habituado a pegas no telemóvel, é tipo, sei lá, não sei o que, del Retiro. É ali, vamos, é nesta direção, tenho que apanhar este comboio, não sei o quê, tipo, andares meio cá às cegas, até em Lisboa já me aconteceu, tipo, andar às cegas, e eu tipo,
Não, tipo, eu vou-me orientar, porque eu consigo. Epá, yeah, isso é um bom exemplo. Eu acho que toda a gente tipo, já inconscientemente fez isso, estás a ver? Que é tipo, epá, não vou pôr o Waze ou não vou pôr o GPS, vou só na fé. Eu sei que é naquela direção, vou, Não, vou seguir ou tipo, umas, estás com um grupo umas de amigos ruas e naquela eles assim, direção. então para onde é que isto é? "Ah, é para ali, é para ali. É, eu sei que é para ali." E tipo, não sabes, estás só tipo, Mas isso dá, por exemplo, isso dá memórias fixe também. Se fores com um grupo de amigos e os gajos começarem a fazer isso, isso também deve ser uma cena engraçada. Epá, agora, alguma coisa que eu tenha feito. Epá, sinceramente, eu não sei se na faculdade, hoje em dia é bué da fácil tu criares qualquer tipo de código para programação através de uma inteligência artificial. Aquela, pá, tu metes literalmente o fecheiro PDF que o teu professor te dá para, fazeres o trabalho e aquilo tipo cospe-te o código todo do trabalho. Aquilo é incrível. E pá, já experimentei fazê-lo, não vou dizer que não, mas nunca entreguei essa versão do trabalho. Portanto, eu diria que o que eu fiz desnecessariamente tipo, difícil foi fazer o código mesmo todo à mão, porque e apesar de não ser só para provar que sou capaz, é mesmo para eu aprender, estás a ver? Que é, se eu não fizesse o código todo à mão, provavelmente não saberia programar até hoje, né? E é essa uma das coisas que nós também vamos falar aqui no podcast, é o porquê destes facilitismos afetarem tanto o nosso crescimento pessoal, por exemplo. Um, mas pronto, isso foi basicamente é o que eu considero desnecessariamente. Quer dizer, não é desnecessário porque é para aprender, mas qualquer pessoa hoje em dia consegue fazer código sem perceber na patavina de programação. Portanto, é o que é. E tu, Gonçalo? Epá, enquanto vocês estão aqui a falar sobre isso, eu estou a tentar fazer um rewind à minha vida, a tentar perceber o que é que foi desnecessariamente difícil para poder responder. É que eu não estou mesmo tipo, a ver um ponto, pelo menos atualmente, que tenha acontecido. Sinceramente, pá, não querendo fugir à pergunta, mas sincero, não estou a imagina, conseguir até obter. pode ser, lá está, podes não ter, porque lá está, é o conveniente e a facilidade é o que nos levam, é nós não fazermos nada, que tenha muita fricção, não é? Pá, Que seja E nem sequer, e muito nem sequer difícil. pensamos nisso. E nem sequer Sim, pensamos é nisso. tipo, Tipo, porque é só fazemos normal. as coisas. eu como Yeah. tenho automatizado o máximo possível a minha vida, vamos assim dizer, tipo, organização de semanal, organização diária, tipo, para perceber quando é que tenho que fazer as coisas. Olha, vou-te dar Tipo, um exemplo. Nunca, agora que tens carta e tudo mais, nunca foste para nenhum sítio, tipo, um A pé. sítio que tu nunca tivesse ido conduzir, nem ver, mano, vou sempre sem de Waze, mano. GPS, sem Vou, GPS. E vou a sempre pé? de Waze. Já foste para algum sítio a pé quando podias ir de carro? Quando pedi de carro. Tipo, ir Yeah, para por o teu exemplo, treino, imagina, vais. em vez de ires para o treino de coisa, ires para o teu treino a Pá, pé. ir a pé é uma grande estica ainda. Sim, sim, mas por Portanto, exemplo, pá, só se for dá, isso, mano. Tipo, já, tinha aqui com 2 horas de antecedência e chegava lá. Epá, então, mas pronto, podia ter é acontecido. fazer. Imagina Pá, tu só dizer, se for epá, tipo não essa quero ir. situação, porque agora assim não estou mesmo a ver. Sinceramente, Ok. não é não querer, não é querer fugir à pergunta, é mesmo não estou mesmo a ver Sim, um sim, é normal, momento da tipo, minha não, vida. acho que não tem mal. Hum, mas olha, eu acho que a falta tipo, de nós darmos face a estes pequenos entraves, a estes pequenos obstáculos na vida, nos tornam um bocado mais. Não ficamos tão preparados para Menos enfrentar. preparados. É. Tipo, certas coisas. Epá, quando digo isto, é por exemplo, epá, evitamos certas conversas, evitamos tipo, pôr-nos em posições desconfortáveis. E depois, quando somos confrontados com estas posições, devido a todos os facilitismos que existem, quando somos confrontados com estas posições, eu acho que nós não sabemos Não lidar poder. e ficamos incapazes ou não tão preparados para lidar com certas situações. O que é que vocês Pá, eu acham? concordo. Também Eu, eu. eu concordo. Eu acho que tipo. E, aliás, eu acho que com exemplos a gente consegue chegar aqui a um acordo todos juntos. Que é, por exemplo, imaginemos que uma pessoa está a vida toda habituada a que a levem aos treinos de carro e etc. Ou está toda habituada, está sempre habituada a que, por exemplo, não, pá, por exemplo, imagina que vocês têm uma mulher que está sempre habituada a que vocês, por exemplo, vão buscá-la tipo ao trabalho. Pá, não é. E depois um dia vocês não a vão buscar ao trabalho e ela tem de vir a pé para casa.
Estão a ver? É tipo, pá, não vai haver uma crise familiar porque aquela pessoa, a nossa mulher neste caso, não tá habituada a lidar com problemas reais, estás a perceber? É como se vivesse numa bolha em que a vida é fácil, toda esta ideia de que a vida é fácil e não há fricções nenhumas, e depois quando é deparada com uma fricção, reage da forma que reage. Que é, por exemplo, uma pessoa que está habituada a arranjar trabalho e que tenha facilidade em arranjar trabalho, um dia que é despedido, é uma fricção. E um dia que ele não consiga arranjar trabalho, é uma fricção. Estão a ver? Pá, eu acho que esses facilitismos, por exemplo, o facto de haver carros e qualquer pessoa poder ir buscar-te ao trabalho, ou, por exemplo, poderes pedir um Uber para te levar a qualquer lado e depois de repente há um apagão e tu ficas sem internet e depois como é que fazes? Estás a ver? Sim, e a caso É da comida que, também, por exemplo. Tipo, tens por a exemplo, Bolt yeah. e a Uber Eats que te diz, que é comida? E eles assim, daqui a 20 minutos está aí em casa. E não vais mais longe. Imagina que de hoje para amanhã deixavam de haver supermercados. Como é que é? Como é que tu ias caçar? Tu sabes caçar? Sim, é isso. Sim, sim. É que Sabes, imagina, nós estamos a. sabes que preparar a carne, sabes tipo Yeah, esfolar um sabes, Não, animal falar um sabes criar animal, galinhas ou algo do género. por ou exemplo. plantar alguma cena. Yeah. Nós quando agora estamos a fazer estas comparações, estamos a fazer comparações de há, por exemplo, 20 anos atrás, quando não havia Bolt ou Uber ou whatever. Mas e se formos 2000 anos atrás, estás a ver? Em que não havia absolutamente nada e as pessoas tinham de literalmente caçar e fazer as merdas todas Fazer delas. as suas próprias vestes, fazer um Yeah. bocado de tudo. Imagina, como é que tu ias vestir roupa se agora não houvesse indústria têxtil? Estás a perceber? Sim, eu acho que isto nos direciona um pouco para o que eu quero falar a seguir, que é um pouco da atrofia das habilidades básicas e o nosso cérebro ficar meio que preguiçoso. Em que áreas da vossa vida é que vocês sentem que estão a ficar burros ou estúpidos, ou incapazes porque esta tarefa foi passada a uma máquina ou para um serviço? Eu acho tipo o melhor exemplo disso foi aquilo que estavas a dizer há bocado, que é tipo o sentido de orientação. Pá, eu acho que 90% do pessoal, tipo, sempre que vai para um sítio novo, literalmente mete o Waze. Se é que não é mais, estás a ver? Tipo, vais para um sítio que não sabes o caminho. Pá, 95% da população mete o Waze. De certeza que não vão às escuras. Tipo, de certeza, estás a ver? E é do tipo, se um dia deixar de haver Waze ou deixar de haver GPS, eu quero ver quem é que depois consegue chegar a essa localização, estás a ver? Sabes uma Ou, maneira interessante de testar aliás, e de fazermos essas cenas? É tipo, imagina irmos acampar, né? por E, exemplo, e por acaso de ser tipo num sítio vá um pouco distante, não termos carro à mão, não termos nada disso, e imagina que temos que ir pescar ou uma cena assim, ainda temos que andar um bocado a pé e não termos nem pins no Google Maps, nem nada, e termos que lembrar-nos do caminho de volta para a tenda, por exemplo. A ver? yeah. Isso pronto, é uma cena desnecessariamente difícil, mas que acaba por testar um pouco estes sentidos nossos, que estão um bocado adormecidos, neste caso sentido de orientação e tudo mais. Até por exemplo, cenas tão simples quanto um corretor ortográfico. Por Eu exemplo. pessoalmente, eu sou muito sincero, eu não sei escrever, tipo, eu sou tipo das piores pessoas a escrever. Sabem aquele gajo, acho que era o Saramago, que não colocava vírgulas? Não sei. Mano, eu sou igual, tipo, eu a escrever tipo um texto, eu tenho tipo, eu em vez de ter parágrafos tenho uma frase completa, quase. Não. Se não for tipo o corretor, eu tipo, sou tipo das piores pessoas a escrever. Mas Mas olha, é por uma exemplo, é uma realidade. Olha, e eu agora até vou falar de uma situação comum ou transversal a nós os três. Lembra-se na passagem de ano, quando estávamos a cozinhar e estávamos a ter dificuldades a fazer um, Acendeu fogo. um churrasco? Yeah, meu, foda-se. Imaginem só que agora pá, deixava de haver eletricidade ou deixava de haver gás, para quem tem ainda tipo o fogão a gás, e agora nós tínhamos de fazer um churrasco para comer e estávamos com as olha, dificuldades e que isto tivemos isto lá na está-me passagem isto de está-me ano. a levar também a outro pensamento. Vocês estão a ver, pá, isto falando um pouco mais de um ponto de vista "primitivo", entre aspas, estão a ver tipo quando as mulheres olham para os homens e tipo veem desirable, características tipo desejáveis.
Ou seja, Uhum. hoje em dia as características desejáveis de um homem são diferentes das características de há 2000 anos atrás. Ou seja, se voltássemos para um tempo em que era preciso saber caçar, não sei o quê, Vamos todos tipo, lixados. nós tínhamos que nos reinventar completamente, tipo, numa questão tipo de manter a tua bloodline, de manter a tua espécie. Estão a ver como as cenas tipo, foram alteradas consoante as facilidades. Imagina, tu se calhar és capaz de cozinhar, mas tipo, se chegasse uma altura em que tu não és capaz de fazer um fogo para tipo aquecer, para coisa, tipo, isso é considerado tipo uma fraqueza lá. Epá, yeah. Mas eu acho que as coisas se movem é mesmo nessa direção. Ou seja, o que acontece é os seres humanos, tal como todas as espécies, têm de se reproduzir, não é? Ou seja, nós como somos homens, o que é que nos motiva, o que é que nos faz dar thrive? É basicamente tudo aquilo que a fêmea achar que é desirable, basicamente, e todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos é para inconscientemente, isto é tudo inconscientemente. Eu não estou a dizer que o pessoal faz certas coisas só para ah, tipo fazer com que uma mulher goste dele, mas inconscientemente é. Ou seja, porque é que nós queremos ser bem-sucedidos no mundo de hoje? É literalmente porque isso nos torna mais desirable, até não só com mulheres, com homens, com tudo o que seja seres humanos, faz com que tu sejas, que as pessoas olhem para ti e te respeitem, que te considerem uma pessoa melhor. E ou seja, antigamente o que te dava esse status, esse status, tipo, era saberes caçar, saberes fazer um fogo, uma fogueira, whatever, saberes construir uma casa, estás a perceber? Saberes desenrascar. Ou seja, à medida que o tempo passa, as mulheres vão achando outras coisas interessantes, estás a perceber? E o que acontece é o comportamento dos homens muda consoante aquilo que as mulheres acham interessante. Imagina que de hoje para amanhã as mulheres achariam interessante os homens comerem macacos do nariz. Está a ver? Literalmente isto. Quanto é que apostam que 90% dos homens ia comer macacos do nariz? Estás a perceber? Estás a perceber? Imagina, isso ia ser um comportamento que Isso é tipo a é comparação mais. literalmente. Ok, yeah, yeah, eu Mas é compreendo. verdade, é verdade, é verdade. Mas estás a perceber a Ah, analogia? É uma analogia estúpida, mas sim, era o que ia sim. acontecer. Estás a perceber? Hoje em dia as mulheres acham interessante os homens terem dinheiro. Portanto, o que é que o homem natural, o que é que o homem normal quer? Estás a ver? Ser bem-sucedido. Sim. Ponto. Quer lá saber fazer uma fogueira. Essa merda não me dá dinheiro. Eu quero é Yeah. ser bem-sucedido. Estás a ver? Lá está, isto é generalista, tipo, quem esteja a ouvir isto, lá está, não estamos a falar para todas as pessoas em específico, mas claro, para grande parte da população, esta sim é a realidade. Pá, tu que estás a ouvir isto, se calhar podes gostar muito de um homem que faça uma fogueira e está tudo bem. Yeah, tudo bem. Está Pá, tudo mas a tranquilo. realidade é que a maior parte da população e quer, quer ser bem-sucedida e querem um parceiro bem-sucedido. Hum, mas eu acho que isto também nos está a levar um pouco diretamente aqui para um episódio que nós falámos há uns tempos atrás, que é a tecnologia está-nos a libertar para fazer coisas maiores ou apenas está-nos a deixar mais dependentes e limitados. E eu acho que nós tivemos um approach, agora especialmente mais recente, em relação a isto, que é a tal coisa que nós falámos no episódio de inteligência artificial, que a tecnologia, em vez de estar a substituir o nosso trabalho, o nosso output era 100%. E nós, em vez de mantermos o output a 100% com a inteligência artificial, ou seja, esforçarmos-nos menos, estamos a pegar na inteligência artificial e a adicionar ao nosso output. Ou seja, o nosso output era 100, agora é 150 ou é 200. Hum, e, acho, e acho que é um bocado isso. Mas num panóplia geral, o que é que vocês acham? Eu acho que vai depender de pessoa para pessoa. Eu acho que nós também referimos isto no episódio da inteligência artificial. Pá, no exemplo da inteligência artificial em si, eu acho que vai haver pessoas que têm, lá está, uma produtividade de 100%, como tu estás a referir, e conseguem acrescentar 50% com o uso da inteligência artificial a esses 100%, mas acho que há pessoas que têm 100% de produtividade sem a inteligência artificial e com a inteligência artificial têm na mesma 100% de produtividade, mas agora em vez de terem 100% de trabalho, têm 50% de trabalho. Estás a perceber? Ou seja, isto é como se fosse um rácio, é como se estivesses numa balança
em que a tua produtividade vai depender da quantidade de trabalho que tu pões, né? Para fazer uma certa tarefa. Por exemplo, se tu te empenhas 100% a desempenhar uma função, a tua produtividade vai ser 100%, mas também tens 100% de trabalho dado a essa função. Agora imagina que tu utilizas inteligência artificial e continuas a dar os 100% de ti para ter 100% de produtividade, usas a inteligência artificial e passa a ter 150 de produtividade. Mas também existe a versão em que agora, em vez de dar 100% de ti, dás tipo 50 e o teu output sem inteligência artificial passaria a ser 50, mas agora com a inteligência artificial passa a ser 100. Estás a ver? Eu acho que existem pessoas que usam a inteligência artificial para retirar trabalho delas próprias e não aprender, estás a perceber? Que é basicamente utilizar a inteligência artificial de forma errada, não é? Porque uma pessoa que não quer aprender na mesma e só usa a inteligência artificial para facilitar a vida dela, tipo, é uma pessoa que vai atrofiar em longo prazo, não é? Ou seja, E todas as funções com humanas. isto nós também conseguimos fazer referência, no sentido de tecnologia, nós agora estamos a fazer um pouco meio que uma referência também do nosso episódio e de algo que nós já falámos previamente, mas quando falamos disto, falamos, por exemplo, de tecnologias, no geral, estamos a ficar muito mais dependentes, por exemplo, aquelas máquinas de cozinhar, sabem, as bimbis, Uhum. Eu, por ou exemplo. aquelas máquinas de fazer arroz, tipo, qual é a necessidade de saber agora fazer arroz, não é? Ou qual é a necessidade de, tipo, estamos a ficar tão dependentes que tipo, Tu já não pagas 100 paus sabemos. e ela faz-te sozinho, né? Basicamente. Yeah, é tipo, É, pegas e é tipo, metes o arroz lá para dentro, os temperos, e é tipo, então como é só que tens de faz saber arroz? Olha, descascar clique as no merdas. botão, clique no É isso, botão. só tens de sabes descascar Adiciona alho. X. É ganda chefe. Já és um Yeah, ganda chefe. é tipo isso, basicamente. E nós conseguimos ver isso hoje em dia. Por exemplo, não sei, vocês sabem cozinhar minimamente, tipo, fazer uma refeição tipo, básica que Sim, vocês sim. gostem. Yeah. Sim. Por exemplo, vocês já são tipo o ganda desirable man se souberem fazer um esparguete à bolonhesa, minimamente bom. Hã? Tipo, Epá, por acaso, agora tenho uma pergunta. Estavas a falar nisso, eu agora tenho uma pergunta. Vocês acham que, tipo, o facto de nós sabermos, ou seja, nós nos destacarmos dessa forma, como tu estás a dizer, imagina num mundo em que toda a gente usa a Bimbi para cozinhar, um homem que saiba cozinhar sem a Bimbi, acham que vai ser mais desirable ou, tipo, as pessoas vão se estar a cagar completamente desde que saibas cozinhar com a Bimbi e está tudo a andar? eu Está acho que vai ser tipo, mais desirable, Yeah. porque é uma cena muito mais. Chama Lá mais a está, atenção. é um nicho. É porque Chama é mais a tipo, há atenção. menos pessoas a fazer isso. Chama é mais só a mesmo por causa atenção disso. também, tipo. Pá, apesar que, por exemplo, se tu tiveres cabimbi, tu consegues ter mais tempo. Então, se estivermos a falar de relações, tipo, faz o arroz que eu posso enumerar um bocadinho. Yeah, olha, Tipo, por exemplo. mano, mas é verdade, é tipo uma facilidade que tu tens na tua relação, basicamente. Só que, tipo, acho que seres tu a fazer traz-te um prazer e se calhar à pessoa que pronto, relacionas dá um prazer diferente do que. Tem outro charme, tem outro charme. Yeah, é isso, acho que tem outro Ver charme. um homem a cozinhar. Vocês acham que nos estamos tipo a encaminhar para um mundo mais cinzento? Que agora, tipo, literalmente, é que estas facilidades são para meio que cobrir as diferenças que cada pessoa tem, não é? Por exemplo, antigamente, quando não havia calculadoras, os matemáticos eram do tipo pessoas totalmente diferentes porque sabiam se calhar multiplicar 393 por 4002 assim em dois tempos, estás a ver? E hoje em dia, qualquer pessoa com uma máquina de calcular Tem a consegue resposta fazer isso, estás a no ver? momento. Yeah, consegue ter a resposta na mesma. Acham que isto torna tipo o mundo muito mais cinzento e basicamente deixa toda a gente igual? Ah, Imagina, é bom porque acaba por eliminar estas diferenças que existiam. Imagina, dá bridge na gap que havia, mas também acaba por. mas também faz Epá, parte do ser humano ser diferente. Pá, desculpa ter é interrompido. isso, acaba por remover um pouco a nossa identidade. Pá, imagina, porque são, no exemplo que estavas a dar, são qualificações que são melhoradas. Ok, tu podes nascer com alguma facilidade, mas esta pessoa, para saber fazer um cálculo destes, pá, teve muitos estímulos para estimular o pensamento dele matemático, para aprender a fazer as cenas. Não é uma cena que é simplesmente dada tipo, on demand. Isso Tipo, por não acaso é. agora está a ir aqui de embate à próxima pergunta que eu tinha aqui
já feita para vos fazer, que é basicamente é o fim da espera, ou seja, o facto de haver estes facilitismos e que nós não tenhamos de cascar pedra, que é mesmo assim, para chegar a certas respostas. O que é que isso faz à libertação de dopamina no nosso cérebro, ou seja, estes facilitismos todos? Por exemplo, o facto de tu não teres de saber cozinhar para fazer uma grande refeição e simplesmente teres de chamar um Uber, o que é que isso te vai fazer a nível de pensamento curto prazo, longo prazo? Por exemplo, tu ahm, queres comer alguma coisa para o jantar hoje, boa, e o teu pensamento, em vez de ser, ok, vou aprender a cozinhar para, para um dia mais tarde não ter de estar dependente de uma aplicação, o teu pensamento passa a ser: vou chamar a comida através desta aplicação, que assim não tenho de me preocupar, não tenho de fazer nada, como comida boa ao final do dia e está tudo a andar. Estás a ver? O que é que isso faz no nosso cérebro? Deixa-nos a pensar mais a curto prazo, mais a longo prazo. O que é que vocês acham destes facilitismos? Eu acho que nos vai fazer pensar a curto prazo, porque se pensássemos a longo prazo, nós íamos aprender a cozinhar para não gastar. Pá, no Por fundo, exemplo. é gastar tanto dinheiro, porque né, mandar-nos uma refeição de fora vai fazer que se calhar com que a gente gaste mais dinheiro, porque temos que pagar o transporte, temos que pagar a comida, e se fôssemos, prontos, mas por um lado, se formos pensar a longo prazo, ou seja, aprendermos a cozinhar, nós temos que fazer as compras, que nos vai fazer também gastar o transporte no fundo, mas tens sempre a possibilidade de cozinhar mais coisas, tipo, ok, eu neste momento quero uma bolonhesa, mas se calhar se aprendes a cozinhar, se calhar na semana a seguir consegues fazer uma bolonhesa e consegues fazer frango com arroz, por exemplo. Uhum. Mas sabes que eu acho que isso depende muito de onde é que tu estás na vida, não é? Porque, ok, podes aprender a cozinhar, podes saber essas coisas todas, mas uma pessoa em que o tempo dela valha muito mais, porque imagina, tu cozinhares e não sei o quê, eu acho que é muito dependente de onde estás na vida, como eu estava a dizer, porque tu sendo um empresário em que essa hora ou esse tempo que tu vais perder a cozinhar podia ser delegado de outra maneira, imagina, mandas vir uma comida saudável, tens a possibilidade financeira, lá está, não é para toda a gente, tens a possibilidade financeira de fazer essa escolha e comer saudável e o tempo que ias gastar a cozinhar estás a fazer algo produtivo e algo que te vai ter tipo, um contributo maior para o teu futuro, acho que sim, é uma coisa benéfica, não é uma coisa para a população geral, mas para uma pequena percentagem da população, acho que faz muito sentido delegar essas tarefas para otimizar o tempo delas. Tipo, mas sim, isto é uma cena que para toda a gente, o que é que isto vai fazer à nossa dopamina? É a mesma cena que nós termos conteúdo acessível tipo, de forma instantânea, tipo os TikToks, o que é que isso faz ao nosso attention span, o que é que faz à nossa libertação de dopamina. Ficamos tão dessensibilizados a cenas prazerosas. Por exemplo, de antes, vamos falar de formas de entretenimento, não é? Tu de antes para ir ver um filme, o que é que tu tinhas que fazer? Tinhas que ir ao cinema, tinhas que sair de casa, tinhas que te arranjar, tinhas que ir comprar um bilhete, tinhas que esperar pelos anúncios, e aí é que vias um filme. Agora tu Yeah. chegas a casa, sentas-te no sofá, pagas uma Abres a subscrição, Netflix. tens 100 filmes à tua mercê, se calhar tipo, vês meia hora de um, cansas, passas para o outro, enquanto de antes tipo, requeria esforço, tinhas que fazer uma análise do que é que ias ver. E com isto dizemos muitas cenas. Nós estamos tão desensibilizados a coisas de gratificação retardada. Por exemplo, ler um livro. Ler um livro é muito gratificante quando chegas ao final de um livro, mas é uma Yeah. cena difícil. Uh, Fazer um puzzle, que era uma forma de entretenimento antiga. Antiga, entre aspas, tipo, estou a falar como se fosse uma cena que fosse há 1000 anos atrás. Mas Mas era, tipo, mas era muito mais feito quando não havia telemóveis, de certeza. sim, sim, mas por exemplo, fazeres um puzzle. Qual de vocês é que fez um puzzle nos últimos 5 anos? De 1000 peças, por Zero. exemplo. Zero. Puzzle Mas é uma cena. não, uma cena com, tipo, parecida é fazer Legos. Mas estás a ver, são Yeah. cenas que geram, tipo, requerem tempo e estimulam meio que o teu pensamento, do que estar só a dar doom scroll no TikTok ou ires para a Netflix e tipo. Até esta cena, até o exemplo que eu dei do filme é bué, tipo particular. Estão a ver? Imagina, de Yeah. antes, tu
vamos supor que tu vias um filme por mês, que Uhum. pronto, acho que estou a dar um exemplo até realista. Hã, tu para ires ver este filme por mês, tu tinhas que ver de todos os filmes que iam sair, dependendo de onde é que ias arranjar a informação, antes até saíam nos jornais, no cine cartaz, tinhas que ver os detalhes do filme, a sinopse, a ver se te interessava ou não. Agora tens acesso ao trailer, consegues ver o filme no teu sofá, não tens que sair de casa. Tipo, estão a ver? É tipo, Yeah. não sei, é bué. Eu acho que E é veio isso. tipo, de força, força. Eu acho que tipo, isto é tudo feito, pá, eu acho que isto é tudo feito de propósito, que é, isto é basicamente uma forma, não é de te obrigar, mas meio que te influencia a pensar muito mais a curto prazo do que a longo. Estás a perceber? Porque é tão fácil teres acesso a dopamina barata, que é literalmente a isso. Qualquer coisa hoje em dia te liberta quase dopamina no cérebro. Tu vais, abres o telemóvel, vais às redes sociais, metes conversa com uma pessoa online e estás a andar, estás a ver? Pum, estás Posso ali a fazer uma conversar, a questão? socializar, tranquilo, Posso, diz. posso fazer uma questão ao que estás a dizer? Estás a falar de. Achas que é muito mais a curto prazo do que a longo? Mas com o caso que o Gui estava a dizer, ou seja, tu tens que. Pronto, há uns tempos atrás, tu tinhas que ler no Cine Cartaz, tipo, basicamente o que era a descrição do filme, tinhas que ler a categoria do filme, tinhas de dirigir ao cinema, ah, e só depois de comprares o bilhete e te sentares, passados os anúncios, é que consegues ver o filme. E agora teres o facilitismo de poderes vê-lo em casa, será. O que é que tu vês aqui? Achas que agora, pronto, neste exemplo, nós temos que nos dirigir ao cinema, etc. Isso acaba por nos consumir mais tempo e se calhar acho, ou seja, da minha visão, estou a ver que este facilitismo ajuda-nos a pensar um bocadinho mais a longo prazo, ou seja, conseguimos encurtar o tempo ahm, presen- presente, ou seja, no dia de hoje consigo encurtar o tempo para ver o filme e se calhar poupa mais tempo para a longo prazo fazer coisas mais produtivas e melhores. Não sei, se me estou a fazer entender. Mas Estás a fazer imagina, entender. Isso é tipo um bom ponto. Aqui a cena é. Isto é a mesma coisa que tu agora ficaste, por exemplo, dizes que vais ler o resumo de um livro, estás a perceber o que eu estou a dizer? Uhum, E dizeres que leste o livro completo, estás certo. a perceber? imagina, eu acho que o valor que também acabas por dar à experiência também é muito menor. Se tu vi, imagina, eu não, por acaso não tenho Netflix, mas o facto de tu só veres um filme por mês e realmente te envolveres na experiência, ser uma coisa mais imersiva, tipo, não é só, este filme tem uma capa interessante e um trailer engraçado. Também acaba por tornar a experiência completamente diferente do que ser uma cena, ok, o tempo não está tão otimizado, mas é aquele tipo de dopamina retardada e que envolve um pouco mais de pensamento. E um exemplo que eu agora estava a pensar e queria dar é, até em termos de relacionamentos. Nós vivemos numa geração em que pá, os relacionamentos não são os mais estáveis, não são os melhores. E, por exemplo, o Tinder, onde nós temos acesso a um catálogo de parceiros que julgamos por descrições curtas, por fotos perfeitas e acabamos por tipo, epá, não sei, o que é que vocês acham disso? Tipo, termos à nossa mercê, entre aspas, um catálogo de potenciais parceiros e simplesmente darmos scroll tipo sim, não, não sim, e tipo, as nossas relações não serem tão. Epá, não sei, Eu vou, nem sei se tenho palavras para descrever isto. eu acho que eu acho que vou responder às duas questões, porque eu há bocado não consegui concluir a do Gonçalo. Por exemplo, o que o Gonçalo estava a dizer era, basicamente, nós, ao aceitar estes facilitismos, estamos a ser mais produtivos, não é? Porque conseguimos vocalizar o nosso tempo para fazer outras coisas, e mesmo assim tirar proveito ah, dos facilitismos. Ou seja, por exemplo, o que tu estavas a dizer era é melhor ler o resumo de um livro, porque eu aprendo o conteúdo do livro na mesma, através do resumo, mas o tempo que eu gasto para ler o resumo é 40 vezes inferior ao tempo que eu gastaria para ler o livro, e ou seja, esse tempo que eu vou ganhar vou aplicar a ser produtivo noutras coisas. Aí não sei se Não concordo tanto. invalida, mas era basicamente o que tu estavas a dizer, que Estava a era, por falar mais exemplo, no aspecto tipo
da deslocação do filme, por exemplo, teres de deslocar para ir ver um filme Sim, e mas isso é um processo, é essa a parte que tu não estás a ver, é que isso era o processo obrigatório para tu veres um filme antigamente, estás a perceber? certo, mas Ou tu não tens seja, informação sobre, ou seja, tu no caso imagina, do livro tu para leres um livro tinhas antigamente, que ler. o processo exato, é teres de o ler. Tá Mas bem. agora há facilidades que é, chegas ao ChatGPT e dizes assim: "Resume-me este livro, os aspectos mais importantes deste livro", e ele faz-te um resumo e tu lês aquilo se calhar em um dia, estás a perceber? Mas o que pode ser os aspectos importantes para a inteligência artificial pode não ser o mesmo para ti. Sim, está Portanto, bem. E aqui a cena é, o teu pensamento está a ser estruturado a curto prazo na mesma, estás a perceber? nesse Porque caso, tu sim. estás a ter a recompensa de ter lido o livro, em muito menos tempo, estás a perceber? Que é exatamente esta mesma coisa que o Gui está a falar com o Tinder. Porque, epá, nós seres humanos a agir por instinto, o que é que nós na realidade, hum, ou que várias pessoas querem com relações, ou o que é que veem numa relação? É o facto de chegar a uma pessoa e envolverem-se sexualmente, não é? É agir por impulso, por instinto, não é? Uma pessoa quer se reproduzir, os nossos sistemas querem se reproduzir e o que acontece é duas pessoas envolvem-se sexualmente. O Tinder faz geralmente que ou torna muito mais fácil esse envolvimento sexual, não é? Por exemplo, uma pessoa instala o Tinder, mete ali conversa com outra pessoa, trocam ali 10 mensagens, encontram-se num sítio presencial e se calhar acabam a noite com esta libertação de dopamina através de, sexualmente, estás a Isto perceber? acaba Esta por, libertação este ponto, ou seja, a tua recompensa, o que é mais fácil? Tu combinares um encontro com alguém no Tinder e na mesma noite estares a receber dopamina porque estás a pinar, que é mesmo assim, ou construires uma relação duradoura em que se calhar para tu levares uma pessoa para a cama nessa relação, uma pessoa séria, demora-te um mês, estás a perceber? sim, isto, Pá, isto está a tocar nos dois pontos que a gente já falou, que é a fricção e as habilidades básicas. Isto, literalmente, tu saltas esses steps todos. saltas E, tudo. e tipo, E acho que as pessoas, tipo, desculpa interromper-te, Gonçalo, força, força. acabam por também ser um pouco menos, tipo, removemos estas barreiras, não há fricção e depois o valor, percebido na relação e a maneira como nós nos relacionamos torna-se diferente. As pessoas também, epá, não sei, acabam por também não se tornar tão preparadas para certos aspectos de o que se calhar uma relação real envolve, não é? Porquê? Desculpa E Isto estar-te gera a a parte interromper, humana. Gui. E porquê? E porquê? Porque pensam a curto prazo, não é? sim, sim. Imaginemos, numa relação em que tu pensas a longo prazo, tu não te envolves com a pessoa no primeiro dia, se calhar, estás a perceber? É Ou tipo a relação do Tinder falha, eu constróis. volto para o Tinder e É isso, continuo a dar swipe. Yeah. é isso. E lá está, as pessoas que vão à procura no Tinder não estão à procura de uma relação, estás a perceber? Estão à procura daquela dopamina barata a curto prazo. E o que é que isso lhes vai trazer? Isto é a mesma coisa que uma pessoa fica altamente viciada a ver TikToks, não é? E, por exemplo, antigamente, o que é que nós tínhamos? Tínhamos long form content no YouTube, né? E depois, agora durante a pandemia, houve aquele boom do TikTok, um bocadinho antes da pandemia, houve um boom do TikTok, e o pessoal começou a consumir conteúdo short form, não é? E houve basicamente uma migração do pessoal que consumia YouTube para o pessoal que consumia short form content depois. Ou seja, quem é que queria preferir estar a consumir um vídeo de 1 hora no YouTube quando posso obter muito mais informação em vídeos de 10 segundos no TikTok, não é? É a mesma coisa aqui nas relações, que é quem é que vai estar a dar commit a uma relação duradoura, mas que se calhar traz muito menos dopamina ou muito menos vezes dopamina à pessoa em si do que se calhar uma pessoa que prefere ter dopamina fácil e estar aí a envolver-se sexualmente com várias pessoas Mas a longo durante a sua prazo, se vida, calhar estás a a perceber? relação, uma boa relação dá-te mais dopamina do que essas. Sim, mas é isso. Mas imagina, Ma essa mas dopamina que custa tu vais ter a mais, longo estás a prazo ver? é muito mais difícil Sim, do que, sim, claro que sim. do que esta dopamina. E é isso que nós estamos a ver agora com a sociedade hoje em dia. Sim, tem a ver com Vocês acham que capacitismos. vocês acham que é mais difícil encontrar uma pessoa séria e é mais difícil ter uma relação séria?
ou é mais fácil do que antigamente? Mas Mais vê, difícil. desculpa não estar a responder aqui à pergunta, mas relacionado a este tópico todo que estamos a falar, estás a dizer uma relação, duradoura traz-te mais dopamina, mas é mais difícil, demora É mais mais difícil. tempo, Sim. É isso. tem esforço por trás, enquanto que tu dares swipe e dares match com alguém e envolveres-te sexualmente com alguém, tipo, de forma rápida, é muito mais atrativo para quem não está a perceber isto, este rewire que estão a levar no cérebro, não é? Yeah. Hum, E depois fazem isso constantemente, estás a ver? Não é uma, não é duas, estão sempre a fazer isso, estão sempre a ir ao Tinder, sempre a encontrar um e parceiro o que é novo. que vai acontecer, não é? Tu tens esse pensamento e é bom teres esse pensamento, Gonçalo. Mas aqui a cena é, o que é que vai acontecer e é o que nós vemos, epá, na nossa geração hoje em dia. Que tipo de relações é que há? Que as relações são sérias? As relações têm É, substância? Não, porque estas pessoas acabam por envolver-se de forma tão promíscua, se calhar sendo a melhor palavra para isto, que as relações deles são relações como se fosse fast food, consomem, quando já não estão saciados, a relação termina, não é? é isso. Acho Sim, que eu acho que as tal relações, por um lado, até tipo, começam e as pessoas nem se conhecem verdadeiramente, estás a ver? Tipo, e depois quando se começam a mostrar, tipo, afinal não é disto que eu gosto. E tipo, Eu broke up. agora, desculpa estar-te a interromper, Gonçalo, mas vocês agora com essa conversa estava-me a lembrar. Eu no outro, epá, eu não me vou lembrar do nome das pessoas, porque eu não vejo, mas pá, estava a passar na televisão e Ah, estás estavam a a falar falar do Secret do Story, Big ok, Brother. gay. É. É isso, do Secret Story. Estavam a falar do Secret Story. E epá, eu acho que houve lá uma confusão, uma trapalhice, mano. Foi um. Acho que há lá um rapaz que estava no Yeah. Secret. Acho que era no Secret Story. E depois, aquilo há segredos, deve ser o Secret Story. Que É. tinha um segredo que era que tinha a namorada na casa com ele. E, epá, consequentemente tinha lá a namorada com ele na casa. E entretanto, para proteger o segredo, porque eu acho que aquilo perdem o dinheiro quando os outros Perdes descobrem o uma segredo dele. quantia. E então, ou seja, ele para proteger esse segredo, o que é que aconteceu? O gajo envolveu-se com outra gaja qualquer que lá havia. Ou seja, uma relação, pá, eu não sei quanto tempo é que aquilo era, mas era uma relação duradoura. Era tipo uma relação de, se eu não estou em erro, pá, é tipo 5 anos. Uma cena assim. E o gajo, hum, literalmente para proteger o segredo, pá, começou-se a envolver com outra gaja qualquer lá dentro. E entretanto, tipo, acho que agora, para que ele estava a dar, deu em todo lado. Estava a ver na TVI aquilo. Acho que eles acabaram. Eu acho que o relacionamento foi-se à vida, estás a ver? Tudo por Yeah. causa de um segredo. Tudo por pá, causa de um segredo. imagina, Que se é, se epá, tivesse se tivesse se tivesse mantido era um bocado estranho. epá, fogo. É Ah, que é do tipo, epá, o que é que esta pessoa está a pensar a longo prazo, estás a ver? O que é mas que acho que aquele isto rapaz acho que pensou a vai longo muito de prazo? acordo com isto que nós estamos a falar, Epá, certamente, yeah, e realmente é uma reflexão de como está o estado da sociedade hoje em dia. hoje em dia, yeah, e é mesmo, esquece, não, é que as Ah, pessoas nem sabem o que é que está a acontecer, mas é. agora querias fazer, tipo, também aqui, darmos pivete aqui para outra parte. Então este mercado que falámos inicialmente do sofrimento fabricado, o tal biohacking e tudo mais. É o Porque Ashton é que Hall da agora vida. porque é que agora é fixe tomar banhos de gelo, fazer jejum, retiros de silêncio? Porque é que isso é fixe? Porque é que agora, tipo, sempre que vamos à social media é tipo, temos um gajo a fazer um retiro em Bali, temos um gajo a, sei lá, a fazer banhos de gelo todas as manhãs, a tipo, de social media Yeah, tipo, para de detox. pagar água quente. Que é lá está, é tipo, a gente criou estes facilitismos que é, ok, antigamente, pá, se calhar o meu tetra, gostava de ter água quente em casa, né? E não teve água quente em casa. E eu agora tenho, e pela ironia, em vez de tomar banho de água quente, vou Estamos começar a tomar bem de banho de água água fria. fria só porque, só porque quero ser igual ao Aston Hall ou aquele gajo que faz aquela cena de meter gelo numa Na, taça e na, meter a cara. Yeah. Epá, é que imagina, lá está, são ironias que é porque é que eu não vou correr para o ginásio em vez de me meter a correr na passadeira, estás a ver? Que é, eu estou, para que pagar por estas coisas? Ou
quando as tenho de graça e tenho os meus pá, é ridículo. Acho que é um bocado gozar com com as pessoas que tipo, epá, não sei, eu não quero estar a Se for dizer mesmo isso para chegarmos a estes porque, pontos, epá, é yeah, é um tipo: bocado difícil. eu agora tenho comida à minha disposição sempre, mas vou fazer jejum, que é para ensinar disciplina a mim próprio e pelos benefícios de saúde que o jejum Yeah, tem. Enquanto é isso, que, tipo, os nossos antepassados faziam uma refeição por dia e tipo, só quero que chegue um dia que eu possa fazer 3 refeições epá, yeah. com Sei lá, eu acho que o mundo se tornou tão fácil que realmente nós temos de meter estes entraves para conseguirmos tirar alguma Tu disciplina pagas ou tirar literalmente para ter entraves, é o que estás a querer dizer, não é? mas acha basicamente, yeah, será que o biohacking, prontos, banhos de gelo, fazer o jejum intermitente, eu não duvido que isso, pá, nunca li, mas não duvido que isso tenha alguns benefícios a nível, Tem benefícios e também de tem coisas saúde. más. Mas será que o biohacking é só uma tentativa desesperada de recuperarmos a biologia que os nossos antepassados tinham de graça relativamente às condições que viviam? Ou é só tipo uma trend? Eu acho que é só uma trend, mano, sincero. Tipo, epá, não sei. eu acho que é só Mas, por uma trend. exemplo, mas, por exemplo, se o Cristiano Ronaldo amanhã se meter numa banheira de gelo, mais 40% do pessoal vai fazer isso, estás a Certo, ver? mas tipo, É uma trend, yeah, é isso que estás a eu dizer, é uma duvido que o trend. pensamento do Ronaldo. Sim, isso torna-se nisso, mas eu duvido que o pensamento do Ronaldo seja: os meus pais ou os meus tetravós, como estás a dizer, tipo, iam para a banheira de gelo porque queriam. Não, Iam sim, tomar um o banho de água pensamento dele não fria vai porque ser isso. precisavam, né? Acho que o pensamento dele, neste Nesse caso da caso, banheira de gelo, é tipo: isto aqui para mim, hum, tipo, traz-me benefícios, não é? é isso, Tipo, é. Sim, sim, eu acho que sim. acho que é esse tipo o pensamento dele. E depois Mas, torna-se por uma exemplo, trend, agora do Ashton Hall, dirias a mesma coisa? diria, igual. Achas que é igual? Mano, Eu acho não, que não, eu acho que no caso não, do Ashton Hall é comparado com o diferente. Ronaldo, se calhar não é igual, mas acho que ele, tipo, se calhar meter a. Eu não sei se traz algum tipo de benefício. Estou acordado e meter lá a tromba no gelo com água. Acho que traz, acho que traz. É Sim, capaz de imagina, acho que tem trazer, algum benefício a nível Mas, por de exemplo, mas, de mas mas, por acho. exemplo, retenção dos esfregar músculos fruta e na assim. cara. Yeah, mas esfregar Eu, fruta na cara. Epá, eu não sei se isso também traz pois eu também algum não tipo de faço, não faço benefício. ideia se é algum benefício, mas acho que acaba por ser Mas eu tipo acho que ele faz essas trendy. coisas. Trendy, É isso. Eu acho que ele faz essas coisas para tipo, começar uma trend e chamar a Chamar a tipo. atenção, é. atenção, é. É. Yeah. Que foi um Não pouco acho o que que tenha. falámos no episódio anterior também. Essas coisas ligam. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que se os nossos antepassados estivessem cá e nos vissem fazer estas coisas, E eles diziam iriam assim, grandes nos patetas. chamar, iriam nos chamar tipo retardados? Ou acham Eu que acho que eles iriam ficavam tipo, epá, desiludidos, estão a mano. fazer cena deles? Não, eu Yeah, acho que Eu eu acho que acho que eles iam ficar simplesmente ia ser desiludidos. tipo do género, tipo, a sociedade evoluiu tanto e tipo, estás a fazer cenas que nós evoluímos para fazer de maneira Yeah. diferente. é isso. E, por exemplo, estas práticas, epá, a realidade é que são coisas que estão a acontecer no mundo real, mas a meu ver, eu acho que é só mais um produto que compramos para nos sentirmos especiais num mundo demasiado fácil. É tipo, ok, eu faço, eu tipo, é tipo, quando eu digo compramos, não é tipo comprar no sentido de coisa, é tipo, we buy into this trend, tipo, entramos nesta trend para nos sentirmos parte de um clube. Eu acho que hoje em dia temos muito aquela cena de pertencer a algo, de rotular-nos com algo. E eu acho que isso é um pouco, talvez nós a procurarmos a nossa própria identidade, eh, mas a meu ver é um bocado. Epá, não sei que palavra é que colocaria, mas tu procurares um rótulo para te identificares com um certo tipo de pessoas, acho. Não sei, a meu ver não faz muito sentido, tipo, procurarmos rótulos aos quais nos prendermos. Eh, não sei quanto a vocês. Pá, é difícil. Tipo, é uma pergunta difícil. Mas, sinceramente, não sei. Pá, não sei se tu queres dizer alguma coisa, Gonçalo, em relação a isso. Epá, Eu sinceramente não sei. não tenho uma opinião estruturada. Eu gostava era de perceber uma cena. Não tenho, pronto, no caso do Guina, tenho aqui uma cena. Não estou mesmo a perceber como é que é de responder essa questão. Mas eu gostava bué de perceber, não sei se algum de vocês tem conhecimento, porque hoje em dia, tipo, parece que fazer jejum é tipo bué da fixe. Eu não sei se algum de vocês sabe tipo o benefício de fazer jejum.
Imagina, Eu, eu eu, acho eu, Eu gostava de ter respondido a que isto. tem a ver com a maneira como tu absorves os nutrientes. Acho que é uma cena assim. E o facto de tu fazeres o jejum, acho que acaba por também. Estás a ver os bocados, tipo, eu acho, atenção, não li nada disto. Eu acho que é a nível da gordura armazenada que tu tens, que normalmente é energia em excesso, ou seja, calorias em excesso que tu tens no teu corpo, acabam por ser consumidas enquanto tu estás a fazer o jejum, que é para te dar energia ao longo do dia. Eu acho que acaba por ser um bocado isso, mas Ok. se souberes tu mesmo a fundo, Castelo, podes responder. eu a fundo também não sei, mas, mas o que eu tinha ouvido era que tinha a ver com o rejuvenescimento celular, que é Ok. do tipo, é tipo as células mortas, quando estás a fazer jejum intermitente, basicamente, as células mortas vão no Fox e há a criação de Novas células. células. Ok. Yeah, tipo, é basicamente isso. E, e se calhar também tem a ver aquilo que o Gui estava a dizer, que é. Como não estás a consumir energia, acabas por ter que ir buscar alguma porque imagina, toda a gordura que tu tens à volta do teu corpo é energia guardada. Tipo, pronto, nós sabemos que calorias é uma forma de energia. Tipo, normalmente gordura localizada ou gordura armazenada no teu corpo é uma forma de energia para o teu corpo, quando precisar dela, vai lá buscar, é tipo reservas. E Uhum. eu acho que acaba por consumir estas coisas e as pessoas acabam, se calhar, por até conseguir secar de uma maneira mais fácil, pois com a dieta certa, como é óbvio. Sim, mas lá está, não, Mas não podem fazer as coisas sem ter uma opinião profissional, se calhar, por exemplo, tu não vais sim, fazer uma maratona de jejum. Não, sim, 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 obviamente. sim, Tem de haver não, uma linha em que deixa de O ser jejum tem que ser feito tipo saudável numa e passa altura a ser específica, estúpido. tem que ser. sim, sim, tem São que coisas bem ser. estruturadas. Sim, não pode ser uma cena simplesmente, eu agora não vou comer Exatamente. durante 24 horas. Yeah. É isso, é Tipo, tipo, pá. Porque, por exemplo, acho que chega a uma certa altura em que tu mesmo tenhas reservas de gordura. Por exemplo, se tu estiveres em jejum e começares a praticar exercício físico, sim, primeiro vais às reservas de gordura, mas a partir do momento em que essas reservas de curto prazo terminam, começas a ir consumir músculo, por músculo, exemplo. yeah, yeah, é isso. Uh, Não pode ser é, atividade muito intensa. Tem muitas nuances. várias coisas, Tem exato. Pá, não quero estar aqui a dizer isso- nenhuma informação estupidez. errada. Pá, yeah, Sim, sim. sobre isso, pá, informem-se como profissional. Nada do que nós estamos aqui a dizer É Neste caso até aconselhamento neste médico. caso até uma é pergunta aconselhamento minha, médico. Yeah. né, Sim, neste caso sim, até neste uma caso pergunta é mais minha. curiosidade da nossa É mais Yeah, parte. yeah, curiosidade, é é é mais isso, isso. é curiosidade. Pá, do que eu sei é isto, basicamente. Agora, se há alguma coisa por trás mais concreto, não sei. Ok, obrigado. Ok, Na boa. agora outra cena. Acho que, pronto, estamos a chegar aqui ao fim do episódio. Eu gostava só de fazer uma pergunta antes Queria. da gente fechar, tipo, o episódio. Não sei Dá-lhe, dá-lhe. se queres fazer mais alguma Eu não, ou eu queria vos perguntar, fazer uma reflexão final aqui com vocês, que então deixa-me se calhar só fazer esta pergunta Deixa antes de só o fazermos Gonçalo a fazer, reflexão, se calhar. ok. Yeah. Que é, se o biohacking é tão eficaz, porque é que os ricos o praticam? Ou seja, não deveria de ser uma cena mais acessível, dado que imita um pouco da pobreza? Ou seja, acaba por imitar um pouco dos nossos antepassados? Yeah. Yeah. Sim, ok. Mas da maneira como ele é vendido e como é mostrado como uma cena tipo fazeres parte meio que de um clube elitista. Estás a ver? É a mesma cena que. É o mesmo com várias coisas na nossa sociedade. Tipo, imagina, podes correr sozinho, mas é muito mais fixe correres num run club, fazeres parte de um run club. É muito mais engraçado essas cenas. Tipo, estás a ver? Acaba por ser tipo é tal cena que eu estava a falar de pertenceres a algo, pertenceres tipo a um nicho e estares tipo enquadrado com certas pessoas. Eu acho que acaba por ser isso, porque a partir do momento em que toda a gente tem, é o momento em que as pessoas deixam de o querer fazer. Não sei se, Isto não é sei se verdade. vocês concordam. Não, ok, Isso bom é bem ponto. verdade, É isso um é bem bom verdade. ponto, é um bom E ponto. aliás, por exemplo, estes vídeos de biohacking que nós temos visto, se vocês forem a ver, é mesmo aquilo que o Gui está a dizer, é mesmo para pertencer meio que a um grupo de elites. Epá, eu vou dar o exemplo do Ashton Hall, que é o exemplo que eu tenho mais, mais em mão. Até o tipo de água que o Ashton Hall usa nos vídeos é a água mais cara do mercado, para ele mergulhar a cara,
e depois nos vídeos dele, muitas das vezes o que ele faz, é claramente de propósito, é parte uma garrafa de água, meio que como se estivesse a gozar com. Pá, como é óbvio que não é para fazer isso, né? Não é isso que ele pretende, mas, mas é como se estivesse a gozar com o pessoal que tipo, não tem acesso Sim, fácil a este acaba tipo por de ser um coisas, né? símbolo de status, estás a ver? É isso, é como se fosse tipo, meio que ostentar, do tipo, É, olha, yeah, para mostrar, eu basicamente. uso para De fazer uma, isto, de uma forma subtil, de uma tipo de forma uma subtil, né? forma. hum, mas pronto, partindo aqui para a nossa reflexão final. hum, Nenhum de nós certamente quer voltar a lavar a roupa no rio, mas onde é que esta conveniência toda começa a roubar um pouco da nossa alma e um pouco da nossa essência, não é? Hum, Saber traçar, lá está, isso é tipo, tens de saber traçar uma linha, não é? Em que os facilitismos já estão a, a atrofiar o teu sistema, ou seja, tens de saber descobrir ou seja, a vida é feita de equilíbrios, não é? Tu tens de descobrir o equilíbrio entre os facilitismos e o atrofio que os facilitismos te trazem. Por exemplo, tu não vais querer ter uma vida tão facilitada que, se um dia esses facilitismos acabarem, tu não sabes fazer nada e vais ser a pessoa mais atrofiada do mundo, não é? Tu vais querer sim ter uma vida, ou seja, que não tem entraves, meio que facilitada, mas que não estás totalmente dependente desses facilitismos para sobreviver. Eu acho que é aí é que nós temos de traçar uma linha e é aí é que nós temos de saber operar, estás a ver? É isso é que vai fazer a diferença entre uma pessoa que, se calhar, num mundo futuramente, vá, se vai desenrascar de uma pessoa que não se vai desenrascar, porque é muito difícil nós, seres humanos, não aderirmos a estes facilitismos, estás a perceber? Ou seja, estas facilidades que existem agora são muito apelativas. Qualquer pessoa hoje em dia vê o chat GPT ou o cloud como sendo algo muito apetecível para desempenhar as funções delas no trabalho, estás a perceber? sim, para Agora, delegar o que o elas têm trabalho. de ter Não é, é isso, não é delegar as coisas que não fazê-las. querem fazer. Yeah. Agora, aquilo que elas têm de ter em consciência é que, se calhar, ao fazerem isso, vão estar a dar, hum, vão estar a dar meio que ao empregador deles a ver que realmente uma inteligência artificial consegue fazer o trabalho dessas pessoas Sim, e que ela é elas vão ficar desnecessária. atrofiadas porque que ela é desnecessária, exato. Não, ou seja, não estão a aprender nada com aquilo que estão a fazer, não estão a ver formas de tornar o É trabalho que elas potenciar, desempenham. é saberes Yeah, potenciar o teu trabalho com reduzindo as coisas tipo, mais simples. exato. Ou seja, vão se atrofiar, essas pessoas vão ficar atrofiadas e Acho que vão, podemos, se calhar, dar aqui um bocadinho um exemplo vão que é se sofrer. pudermos ou seja, se vocês pudessem carregar num botão e ter todo o sucesso que vocês querem amanhã, sem esforço, vocês aceitariam? Se eu pudesse clicar num botão, epá, não. Provavelmente não. E tu, Gui? Imagina, eu acho é a tal cena, a partir do momento em que é acessível a toda a gente, é muito menos e a definição de sucesso é o quê? É tu estares imagina, eu vejo porque este botão está acessível a todos, não é? Hã, o sucesso em si é uma cena contraditória ao sucesso. O sucesso é tu estares, tipo, num patamar acima, entre aspas, ou seja, um patamar de destaque. Se todos nós tivermos acesso a um botão para termos sucesso, realmente onde é que está o sucesso, não é? Yeah. Hum, eu Imagina, acho que o processo e a dificuldade, é o que fazem valer a pena, o chegarmos lá. A caminhada. Sim, sim, imagina, Diogo. por exemplo, tu preferias herdar uma empresa e uma consequência de herdar a empresa era seres bem-sucedido, ou preferias ser tu a criar e a montar uma empresa? Obviamente a segunda. Provavelmente eu E tu, Gonçalo? criar uma empresa. Eu gostava de criar pelo caminho, tipo, porque eu acho que tipo, Eu se acho tu que eu saltar acho que os nem steps, tanto do caminho, mano. eu acho que não te vais sentir bem, Então porque é que nós tipo, não vemos tens tudo criado. então porque é que nós também não atribuímos isso ao, por exemplo, fazer comida? Yeah, Estás a ver? yeah. É É do tipo, tipo, é tipo, estás a fazer tipo a mas comparação como é que tipo mais, yeah, yeah, mais básica. mas como é que o nosso cérebro pensa? Tipo, imagina, Yeah, yeah. porque é que eu Mas, não porque é mas, que eu não vou mas naquele pensa lá, raciocínio? agora referente ao ponto do Gonçalo, imagina, eu acho que não é tanto pelo caminho,
mas é tipo, estás a ver quando crias uma empresa e ser a tua visão, o que tu queres, do que herdares a ideia de alguém, Mas tu podes, estás a mas ver? tu podes tornar essa empresa na que tu queres. Epá, imagina, se Mas herdares uma já vai empresa de ter stress. agricultura e quiseres torná-la numa empresa de informática é muito difícil. Certo, mas tu podes torná-la. Não é impossível. Pá, Epá, não tem a ver com isso, tem a ver epá, eu acho Eu que acho tem a que, ver eu acho que vai ter a com ver muito outra com o coisa. com a caminho que base, tu eu acho que tem a eleges. ver acima de tudo com a base do processo. É Com, isso, é é a tal cena, fazeres tu a tua comida ou comeres o que te é delegado. É fazer acontecer ou só acontecer? É, mas porque é que nós atribuímos, tipo, quando estamos a falar de uma empresa, algo nosso, algo que nos vai trazer status, nós preferimos ser nós a fazê-lo, Por isso mesmo, mas pelo que para acabaste de fazer dizer. alguma coisa banal, como Pelo que comida, acabaste de dizer. nós um, não queremos saber. É pelo que o Tipo, acabaste de dizer. status Yeah, e, basicamente. e o valor que nós atribuímos à tarefa neste caso, tipo, é o é o status, valor, não é? É isso, é o é o valor. valor, né? É o valor que tu atribuis à tarefa. É uma tarefa muito mais difícil de desempenhar, não é? Sim, Por isso é que é, queres ser tu a fazê-la, porque torna-te único. Agora, qualquer pessoa sabe cozinhar. Portanto, mais vale, se qualquer pessoa sabe cozinhar, mais vale delegar alguém para o fazer por mim, não é? Eu é, não vou ser especial, não vou ser especial por saber cozinhar. Vou ser é, um, especial é, se um, se criar uma empresa. Estás a é ver? um bocado isso. Pá, Epá, olha, yeah, acho que chegámos aqui a um. Acho que foi bom. Acho que foi um episódio engraçado. interessante. Yeah. Eh, não estava à espera que desenrolasse tão bem, que tivesse que estes tópicos fossem assim, mas realmente surpreendeu-me. Agora um pouco falando aqui mais, mais entre nós. Eh, mas já, não sei se querem dizer mais alguma cena. Olha, vocês acham que alguma coisa vai mudar depois deste episódio? Ou será algo na vossa vida muda? Depois desta Em relação tipo a Eu acho, facilitismos. eu acho que sim. Eu acho que sim. Epá, Eu, sinceramente, yeah, se eu calhar. acho que é uma questão de acabarmos por perspectivar isto e tentarmos. Porque lá está, eu acho que tivemos esta conversa no outro dia e nós não podemos estar aqui simplesmente a dar preach às coisas e realmente, tipo, é if you talk the talk, you must walk the walk. É tipo, temos Yeah. realmente de pôr em prática o que nós falamos. Não podemos simplesmente vir para aqui numa E posição dar de preach, falar das yeah. cenas e não sei o quê, e e não depois fazer? realmente nas nossas vidas, tipo, nós tipo virmos para aqui, não, nós não saímos, nós não nos envolvemos promiscuamente com Outras outras pessoas. pessoas e depois, tipo, vocês veem-nos no mundo real e nós somos o oposto do que está aqui, tipo, na tela. Isso é o Não, que acontece na maior parte dos casos, assim, na internet, é isso que acontece. Por exemplo, pá, quem acreditar que o Andrew Tate é mesmo daquela forma, está completamente enganado. Quem acredita que o Número é, é aquela personagem que São aparece meras na internet, personagens. lá está, tipo, Chama é... chamar a Agora, atenção. não é isso que nós pretendemos, não é? Tipo, É, nós sim, pretendemos é... nós aqui estamos a tentar transmitir um pouco da da turma. nossa jornada, um pouco da nossa personalidade e realmente as nossas aprendizagens e a nossa maneira de evoluir, não é simplesmente sermos alguém que não somos na vida real ou transmitir pensamentos que realmente nós não pensamos, simplesmente por cliques, por views, acho que é um bocado algo que acaba por nos distinguir e, de certa forma, nos dar algum valor É num isso. mundo, num mundo cheio de fachadas, sermos alguém, algo mais real, por assim dizer. Epá, é Ahm, isso mesmo. Agora, se mas, calhar, para terminar, yeah, deixar para terminar, só força. uma mensagem aos ouvintes, que é, epá, queria-vos lançar um desafio agora, depois deste episódio, que é, pá, vocês ouviram o episódio e assim que tomarem, ou tiverem prestes a tomar uma decisão entre um facilitismo e o caminho mais difícil, pá, tentem se lembrar do episódio e, por exemplo, se vocês moram num prédio esta semana, pá, escolhe o caminho mais difícil, vai pelas escadas em vez de subir pelo elevador. Pá, cozinha as tuas próprias refeições em vez de chamares um Uber Eats ou um Bolt Food. Desliga o GPS, Eu não, já não, não desinstalei o ligues o Bolt. Waze. Pronto. Pá, desliga o GPS, vai explorar, traçar um caminho e tentar chegar ao destino sem uma ajuda de uma aplicação e pá, sente o desconforto de estares vivo, não é? Porque pá, uma vida confortável, estes facilitismos trazem-nos tanto conforto que meio que depois não aproveitamos o que é difícil e não aprendemos nada com aquilo que é difícil. Pá, portanto, pá, sintam o desconforto, habituem-se ao desconforto,
porque é isso que futuramente vos vai fazer prevalecer neste mundo real onde nós vivemos, não é? E pá, espero que tenham gostado do episódio. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não? Força. É isso. Vemo-nos para a semana, I guess. Vemo-nos para a semana. Yeah. Exatamente. Fiquem bem. Vá. Fiquem bem, Fiquem malta. bem.